Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem. Pessoal, a gente vai continuar falando sobre diodo de junção, né? E hoje vamos falar principalmente da aplicação do diodo de junção ou diodo retificador, né? Então, para que serve um diodo retificador? A primeira aplicação dele é um retificador de meia onda, vamos uma aplicação básica, né? O que acontece, né? Vamos dizer o seguinte, vamos dar um exemplo que é o carregador de um celular, tá? É algo que todo mundo tem em mão hoje em dia, geralmente um carregador de celular. Então, por exemplo, vamos dizer que o seu carregador, ele funcione, né, para carregar a sua bateria, ele funcione, ele precise, na verdade, né, de 5 volts, né, 5 volts contínuo, ou seja, uma tensão contínua ali. Mas na sua casa você tem 127 volts. Como é que você faz essa conversão, né, dessa tensão de 127 e aí é uma onda senoidal, uma onda alternada, né? Uma tensão aí que varia ao longo do tempo. Como é que você converte isso em algo contínuo para poder carregar a bateria do seu celular, né? Então a gente vai levando esse exemplo aqui a partir de agora. Então a primeira coisa que tem dentro desse circuito, né, desse carregador, então daquela caixinha lá, é um transformador. Então esse transformador, chamado geralmente de transformador abaixador, né? Então você vai pegar esse transformador abaixador e vai converter, né? Vai abaixar essa tensão de 127 para, por exemplo, 12 volts. Então, você teria lá uma onda que ela seria 127 e você vai converter ela em 12 volts. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui você teria um pico máximo de 127 volts e um mínimo de 127 volts. E aí, esse transformador abaixador converte, então, essa onda para mais 12 volts e menos 12 volts. Joia? Então, beleza. A partir daí, né, essa onda, ela passa, né, essa corrente, ela passa por um diodo aqui, que nesse caso é o nosso diodo retificador, né? E aí o que acontece? Como eu tenho só um diodo, ele, quando ele atinge o pico positivo da onda, mais 12 volts, ele fica polarizado diretamente, permite a passagem de corrente elétrica, né? Então, você vai ter uma passagem de uma corrente elétrica IL para essa carga RL quando ele atinge o pico positivo. Então, ele permite a passagem desse pico positivo, né? Então, de 12, ele vai descontar o 0,7 aqui, né? Que é o que ele precisa para funcionar, ficando, então, com um pico aqui, por exemplo, de mais 11,3 volts. Seria o que estaria sendo entregue aqui para essa carga, né? Então, você teria isso entregue aqui nessa carga aqui. Um exemplo mais básico, então, por exemplo, essa onda aqui, né, seria basicamente essa onda de entrada em vermelho. E aí, passando, então, por esse diodo, né, que vai ter o anodo e o catodo, lembrem bem desses terminais, ele vai ficar polarizado diretamente quando atingir o pico positivo. Então, entregue para carga seria só o pico positivo, né? Então, você teria picos aqui de mais 11,3 volts entregue para a carga. Somente a parte positiva dessa onda. Então, é o princípio de funcionamento de um retificador meia onda. Sim, nesse caso, da energia se perde, né? Ou seja, fica ali o diodo segura essa onda, vamos dizer assim, essa parte positiva, ele não deixa passar essa corrente no momento em que a onda atinge a parte negativa, ele deixa passar só a parte positiva. Professor, em caso para a gente usar essa onda total, né, para não ter essa perda aí a gente usa um pouco mais de diodo, né? Você tem que usar mais de um diodo para fazer isso.
Agora um exemplo básico, por exemplo, aqui, né, de um diodo retificador, onde você tem aí a onda verde é a onda de entrada após passar por aquele transformador abaixador, e o que é entregue para a carga, né, é essa onda em roxo aí, né, descontado aí. Então veja que o pico em roxo ele é um pouco abaixo do pico verde, né, porque eles descontam aí o 0,7 que o diodo precisa para funcionar. Tá? Então, isso aqui é o princípio de funcionamento de um retificador de meia onda. Professor, para mim não ter perda, né? Para mim não ter essa perda de onda, o que, que a gente faz? Então, a gente tem o mesmo exemplo aqui, né? Então, por exemplo, você teria os 127 volts aqui, né? Nesse caso, e faria aí abaixar para mais 12 volts, né? Nesse caso aqui, você teria mais e menos 12 volts. E o que seria entregue para a carga? Então, veja, quando ele atingir o pico positivo, dois desses diodos aqui vai fazer a condução, né? Então, eles vão conduzir simultaneamente, praticamente aí, né? Ou seja, simultaneamente é errado. Mas em sequência, tanto o pico positivo quanto o pico negativo. Então, perceba aqui, ó, na hora que eles estiverem polarizados diretamente, conduz o pico positivo. E na hora que eles estiverem polarizados inversamente, conduz o pico negativo, né? Então ele aproveita toda a onda, né? Então, toda a energia da onda, ele aproveita aqui. Desconta, então, apenas, né? O que seria, né, justo aqui no caso, porque eu tenho que pagar esse diodo para ele trabalhar. Então, nesse caso aqui, como eu vou ter a cada ciclo, eu vou ter dois diodos trabalhando, então seria mais ou menos aí 1,4 volts descontado, né? Então seria 12 menos 1,4. Então esse pico aqui, ele ficaria aí mais ou menos, né, 10,6 volts de pico, né? Então o pico máximo de cada um desses aqui. Só que ainda assim continua uma onda variando entre 0 e 10 aproximadamente aí, né? Então não é uma onda, né? Uma tensão realmente contínua, né? Porque para ser contínua, você não pode ter variação ao longo do tempo, né? Então você teria que ter algo mais ou menos assim, né? Onde você teria o tempo aqui e essa tensão aqui, né, em volts, teria que ser contínua ao longo do tempo, não ter variação. Nesse caso aqui, você ainda teria essa variação, né? Mas você aproveitou a onda completa. Então, esse é o retificador de onda completa. Basicamente, dentro de um circuito, né, ou daquele carregador, daquela caixinha do carregador de celular, você vai ter um conjunto de diodos que vai fazer esse papel aí para aproveitar toda essa onda, né, toda essa energia que é fornecida aí. Então, você faz uma conversão, né, abaixo de 127 para 12, né, nesse caso aqui, e aí depois faz essa retificação dessa onda, desconta, né, o trabalho que é cobrado por esses diodos aqui, né, que eles trabalharam, tem que receber, né? Então esse 1,4 é pago aos diodos e o que sobra então é entregue aqui para a carga, né? O lucro que ela vai receber aqui após todo esse processo aí, tá? Então esse, pessoal, é o princípio básico de funcionamento de um retificador de onda completa, né? Então, se você quisesse, então, por exemplo, ter uma onda mais contínua, né, que não tivesse tanta variação, então a gente teria que passar nessa ponte de diodo e posteriormente usa-se um capacitor, né, geralmente aí, para poder deixar essa onda mais contínua, né? Então veja que você vai ter um pequeno ripple aqui, porém essa variação no tempo ela é bem menor do que o original que você teria após passar nessa ponte, né? Que seria entre 0 e um máximo aí desse pico, né? Nesse caso, é esse exemplo aqui, tá? Como é que ficaria aí a simulação? Então, veja, no mesmo caso aqui, né, do retificador de meia onda, você vai ter o verde, né, que é a entrada, né, o que vai entrar aí nessa ponte de diodo, e esse roxo aí é o que é entregue para carga, né? Nesse caso aqui eu coloquei uma lâmpada como exemplo aí, tá?
Então, veja que você tem o pico roxo ainda é menor que o pico verde, né? Porque o diodo aí, esse conjunto de diodo cobra aí um trabalho, né? Então, ele está trabalhando, tem que receber o salário dele, que é 0,7 volts aí por diodo que está trabalhando. Então, se você observar no circuito, a cada ciclo, né, você tem 2 diodos trabalhando simultaneamente, né? Então, você vai ter um desconto aí, né, aproximado de 1,4 volts aí, de cada pico, tá? Aqui, como é uma simulação, geralmente tem um errinho aí, mas basicamente esse é o princípio de funcionamento de um retificador de onda completa. Tá, pessoal? Obrigado aí por vocês, né, me compreenderem. Eu ainda estou passando por uns problemas, mas na medida do possível a gente vai fazendo essas aulas para vocês aí irem se adequando. Pessoal, se vocês tiverem dúvida referente ao diodo retificador, né? Vocês vão mandando aí. Depois a gente vai ver aí as fórmulas de cálculo, né? Porque existe uma forma para vocês poderem calcular esse ripple aqui, né? E como que você faz aí esse cálculo para saber, né? A partir da tensão de entrada, quanto que é esse ripple aí, tá bom? E dentro desse circuito, pessoal, a gente vai adicionar ainda um cara chamado diodo Zener, que vai trabalhar naquela curva, né, reversa, né? Para quê, professor? Para a gente fazer a regulação de tensão, manter uma tensão aí contínua em cima de uma carga, porque a gente não quer variação, então temos que usar esses componentes eletrônicos aí para manter essa tensão contínua. Tá bom, pessoal? Mais do mais, se preocupe aí a cada aula, se preocupe somente com o assunto e a gente vai adicionando aí esses componentes e esses circuitos para que vocês peguem aí o passo a passo, tá bom? Qualquer dúvida, não deixe de me contactar, mandem a sua dúvida aí e a gente vai conversando aí ao longo da nossa disciplina. Um abraço a todos e bons estudos.